Os Estados Unidos da América começaram a agir ativamente para efetivamente tomar o controle de Cuba. Empresas europeias neste exato momento estão deixando Cuba às pressas e se desfazendo rapidamente de seus ativos na ilha. Enquanto isso, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fez um pronunciamento urgente no qual pediu aos Estados Unidos da América um diálogo imediato. A questão é que, anteriormente, o próprio Donald Trump declarou publicamente que cuidaria de Cuba assim que terminasse com o Irã. No mesmo dia, os Estados Unidos anunciaram sanções contra o presidente de Cuba e seus aliados. Essas sanções aparentemente não são tão severas, mas atingiram não apenas o círculo do presidente cubano, como também afetaram empresas europeias. Antes, os Estados Unidos só reforçaram o bloqueio das ilhas, impedindo até a passagem de um petroleiro russo com derivados de petróleo. E agora, o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa fez uma declaração oficial dizendo que, na opinião deles, nuvens escuras estão se formando sobre Cuba porque os Estados Unidos estão planejando um ataque militar à ilha, às vésperas das eleições para o Congresso, em novembro deste ano. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir juntos. Antes, inscreva-se no canal e deixe seu like. Deixe qualquer comentário e inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Os Estados Unidos impuseram novas sanções a autoridades e outros setores em Cuba, o que exige uma análise mais detalhada. As sanções, impostas na quinta-feira após a assinatura por Trump de um decreto ampliando as medidas contra a ilha, congelam os bens e contas de pessoas físicas nos Estados Unidos. A administração de Donald Trump impôs sanções contra o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sua esposa e mais 3 pessoas. De acordo com a declaração assinada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aqueles que foram sancionados, cito, dirigem o regime ou o financiam, assim como seus esforços para mobilizar movimentos revolucionários radicais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Essa medida provocou uma condenação imediata em Havana. O presidente Díaz-Canel declarou que isso é cegueira política, cito, ela reforça as medidas punitivas aplicadas nas últimas semanas contra o nosso país e que têm como objetivo prejudicar o povo cubano. As sanções também atingiram Alejandro Castro Espín, que é o único filho do ex-líder cubano, Raúl Castro e de Vilma Espín. Ele foi conselheiro da Comissão de Defesa e Segurança Nacional de Cuba e, aliás, estava presente quando Raúl Castro recebeu o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em Havana. Durante o encontro histórico em março de 2016, na lista de sanções também foi incluído o filho de Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Cáliz. E as medidas introduzidas na quinta-feira, após a assinatura por Trump de um decreto ampliando as sanções contra a ilha, prevêem o congelamento dos bens e contas bancárias dessas pessoas nos Estados Unidos. Ainda é incerto até que ponto os interesses financeiros deles estão ligados ao sistema americano. Porque, bem, é bastante improvável que, por exemplo, o presidente de Cuba e outros envolvidos tenham, por exemplo, ativos ou contas bancárias nos Estados Unidos da América. No entanto, novas sanções estão sendo impostas em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Trump, de usar força militar contra Cuba. Depois que, em janeiro, ele derrubou Nicolás Maduro na Venezuela e impôs um bloqueio energético, interrompendo o fornecimento de petróleo para Cuba. Esse bloqueio, neste ano, levou a graves cortes de energia, à escassez de alimentos e ao colapso econômico em toda a ilha. Essas ameaças ganharam ainda mais peso depois que, no mês passado, os Estados Unidos anunciaram a apresentação de acusações criminais contra Raúl Castro. Portanto, as últimas sanções podem ser vistas como uma preparação para uma intervenção ou como um aumento da pressão sobre o regime em Cuba, com o objetivo de forçá-lo a um acordo. Ao mesmo tempo, a retórica de Trump e do secretário de Estado Marco Rubio pode indicar tanto o primeiro quanto o segundo cenário. E então, ao responder na quinta-feira à pergunta se as sanções visam acelerar o colapso de Cuba, Trump declarou, cito, nós só queremos que eles tenham um país bem administrado. O país está passando fome, não tem energia, não tem petróleo, não tem dinheiro, não tem nada, mas tem um território maravilhoso. Lá poderiam existir resorts incríveis. Cuba já, de certa forma, entrou em colapso. Vamos lidar com isso assim que terminarmos a operação militar no Irã. Eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Mas já algumas horas depois da implementação dessas sanções, ficou claro o seu alcance. E ficou claro porque que elas foram impostas.
Empresas europeias, desde hotéis espanhóis até companhias de navegação alemãs e francesas, estão urgentemente encerrando suas atividades em Cuba e se apressando para vender seus bens na ilha. Foi informado que entre os mais afetados estão os grupos hoteleiros espanhóis Meliá e Iberostar. Durante décadas, os resorts de luxo que eles administravam nas praias de Cuba foram a joia de seus portfólios globais. Ou seja, objetivamente, a Meliá, também espanhola, administrava uma grande quantidade de hotéis cubanos e esse era seu principal ativo. Mas agora a empresa está retirando todos os hotéis de Cuba de sua administração e se apressa para vendê-los o mais rápido possível. A questão é que as sanções dos Estados Unidos afetaram não só o presidente de Cuba e seus aliados. As sanções também atingiram empresas estrangeiras que fazem negócios com entidades estatais cubanas, especialmente com o conglomerado militar Gaesa. Sob risco de terem ativos congelados e serem excluídas do sistema financeiro dos Estados Unidos, empresas europeias que atuam em setores que vão da navegação e logística até energia, agricultura e até produção de bebidas alcoólicas estão agora desesperadamente se desfazendo de seus ativos na ilha e apressando-se para deixá-la. Por exemplo, ainda em maio, o gigante francês de navegação CMA-CGM suspendeu suas operações em Cuba e, vale ressaltar, essa empresa é responsável por quase metade de todo o volume de transporte marítimo cubano. E aqui está a essência das novas sanções. Washington quer romper as parcerias que por muito tempo foram a base das relações económicas entre Cuba e a Europa. E agora os Estados Unidos atingiram a empresa militar cubana Gaesa. Esse é um mega conglomerado sombrio que controla cerca de 40% da economia de Cuba e, na prática, pertence ao presidente e ao seu círculo próximo. A empresa estatal, cujas finanças são rigorosamente sigilosas, administra o sistema bancário de Cuba, postos de gasolina, supermercados e, o que é importante, a maior parte do setor turístico. Mais da metade dos hotéis em Cuba pertencem à subsidiária da Gaesa, a Gaviota. E quase todos são administrados por grupos hoteleiros estrangeiros como a espanhola Meliá. E agora todos eles estão deixando a ilha, porque ficou claro que, bem, agora não dá mais para trabalhar com a empresa Gaesa. Isso é perigoso. Mas isso não é tudo. Por exemplo, até mesmo o famoso Room Havana Club, tenho certeza de que todos vocês já viram, é produzido por meio de uma joint venture entre o gigante francês de bebidas Pernod Ricard e a empresa estatal cubana Cubaron. Esse rum pode sumir, pois os franceses estão deixando Cuba rapidamente e dizem que é preciso romper com a empresa cubana. E só depois de tudo isso as autoridades cubanas de repente pediram diálogo, mas do jeito característico delas. O presidente Miguel Díaz-Canel declarou, abre aspas, acreditamos que o diálogo é necessário. Há muitos temas sobre os quais estamos dispostos a dialogar. Por exemplo, investimentos americanos em Cuba, negócios de empresas americanas em Cuba. Mas Cuba não pretende discutir uma possível mudança de governo na ilha e prefere se concentrar em questões económicas. Por exemplo, discutir as possibilidades de aliviar o bloqueio marítimo à ilha por parte dos Estados Unidos. E claro, como poderia essa história passar sem os russos que metem o nariz em tudo? O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que, abre aspas, nuvens estão se formando sobre Cuba, porque os Estados Unidos planejam tomar medidas muito perigosas em relação à ilha antes das eleições para o Congresso em novembro deste ano. Na opinião de Lavrov, isso ocorreria com uma operação contra Cuba. A Casa Branca pode tentar provar o sucesso da administração republicana logo antes das eleições. Bem, de qualquer forma, os Estados Unidos realmente estão apertando cada vez mais o laço em torno do pescoço de Cuba. Obviamente, na esperança de que, mesmo sem uma operação militar, Cuba caia ou aceite algum tipo de diálogo que seja aceitável para Washington. Vou encerrar por aqui, escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. E se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos. Tchau a todos. Continuação.